Eu não sei em que momento na minha vida eu decidi que eu queria ser médica, mas foi ainda na infância, quando eu escolhi que seria pediatra. Talvez por ser o médico que eu tinha contato naquela época, nem sabia que tinha tantas especialidades assim. Então, sempre gostei de criança e entendia que a pediatria era cuidar de crianças. Então, essa foi a minha escolha até chegar na faculdade. Durante a faculdade, eu conheci outras áreas e comecei a eliminar as áreas das quais eu não gostaria de fazer atendimento, das quais eu não gostaria de trabalhar. A primeira delas foi a oncologia. Eu acho que é uma área que muitas vezes é triste, a gente tem que dar muita notícia ruim. Depois eu descartei a geriatria, porque eu ia atender alguns pacientes idosos e eu ficava com com um sentimento de pena, de dó, de pensar que muitas vezes eles estavam deixados de lado e eu fui descartando as áreas das quais eu não gostaria de trabalhar. Sempre gostei da obstetrícia, eu achei que trabalhar com a vida era lindo, ver bebês nascendo era era um momento excepcional. E aí, ao longo da faculdade, gostei muito da área, mas não gostaria de trabalhar nela porque eu vi a dificuldade que era dos plantões. Saí da faculdade jurando que eu nunca faria um plantão na minha vida. Durante a faculdade ainda eu escolhi fazer a endocrinologia porque era uma área que eu via que eu não precisaria fazer plantões. Depois que eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar em uma cidade na qual eu precisava fazer obrigatoriamente 4 dias de posto de saúde e 1 dia de plantão. Então eu comecei a fazer plantão e eu vi que o plantão era algo que eu realmente podia fazer alguma coisa. Enquanto acadêmica, que eu entendi o que era plantão, eu achava muito difícil, as pessoas não davam credibilidade para o que a gente falava, a gente ficava excluído de tudo, então eu achava o plantão extremamente difícil e quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que o plantão era diferente do que eu imaginava. Eu lembro que o dia que eu decidi que eu ia fazer a ginecologia, eu estava de plantão na UPA, era em torno de umas 3, 4 horas da manhã, eu estava fazendo atendimento de pronto-socorro e eu não gostava de ir para o quarto porque eu não gostava de deixar a porta cheia, os pacientes esperando. Então assim que eles chegavam, eles já me chamavam para atender, então eu dormia na sala de pronto-atendimento ali mesmo. E aí eu fiz um atendimento e a hora que eu fui deitar eu pensei, nossa, tá muito difícil esses atendimentos dessa forma, não é a área que eu quero, não quero trabalhar com esse tipo de urgência, com esse tipo de atendimento. E aí me veio em mente de novo o que eu fiz. Falei, o que eu vou fazer? Isso eu não quero continuar fazendo. E aí eu lembrei de como era bom na faculdade, durante meu tempo de internato, e naquele momento eu deitei falando, esse ano eu vou prestar residência e vou fazer ginecologia obstetrícia. Quando eu entrei, eu fiquei ainda mais apaixonada. Trabalhar com a vida é a melhor coisa que existe. Você vê o nascimento, vê a alegria, é um momento em que quase que 100% do tempo as pessoas estão felizes. Então, a gente costuma dar notícias boas, então é uma área que realmente ganhou meu coração e quando eu comecei a trabalhar eu vi que era exatamente o que eu queria. Ao longo da minha carreira, já trabalhando na ginecologia obstetrícia, também absorvendo tudo que eu recebia no meu consultório, eu vi que tinha algumas coisas em que faltava um pouco mais de atenção, de cuidado, e eu acabei me direcionando muito para essa área. Eu amo muito ainda obstetrícia, mas receber aquelas pacientes que às vezes me procuravam porque me via fazendo um parto, porque queria que aquilo acontecesse com elas, que queria viver aquele momento, e aí ela já estava tentando engravidar, às vezes tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, e muitas vezes elas só ouviam, espera um pouco mais, tá tudo certo, não tem nada de errado, não precisa fazer mais nada. Ou toma esse remédio aqui que vai resolver, induz a ovulação e pronto. Então eu vi que essas pacientes eram umas pacientes sofridas.
eu via sofrimento naquela busca dela no consultório. E aí eu comecei a me direcionar um pouco mais para essa área. Eu vi que pouca coisa que era feito por elas fazia diferença. Às vezes não era nem o tratamento em si. Chegava uma paciente que tinha sido desacreditada de alguma forma. Ah, você já tá velha. Por que você tá querendo engravidar? Vai ser muito difícil. Ah, você tá acima do peso. Ah, você tem endometriose. Você não vai conseguir. Então ela já chegava achando que não conseguiria. E muitas vezes, muitas pacientes chegaram no consultório com resultado positivo sem nem ao menos ter feito um tratamento específico depois de ter passado pela primeira consulta. Então eu via que muitas vezes faltava um cuidado. Então eu acabei direcionando muito o meu cuidado para essas pacientes. Os pacientes que desejavam engravidar e às vezes encontravam alguma dificuldade nesse caminho. Toda uma equipe foi mobilizada para ajudar essas pacientes e os positivos começaram a chegar cada vez mais. Então hoje eu fico extremamente feliz de participar, desde o desejo de ter um filho ao positivo até entregar esse bebê no colo. Então eu realmente não sei em que momento surgiu esse desejo de ser médica, mas eu queria ser uma pediatra para cuidar dos bebês. De alguma forma hoje eu também cuido desses bebês. A maternidade sempre foi uma coisa que eu achava excepcional, diferente. Eu vi a forma com que as mulheres tratavam seus filhos, as mudanças que ocorriam com elas ao longo do tempo da nossa jornada, das consultas, até o nascimento, o pós-parto, e o quanto aquilo mudava muito a vida delas, a concepção delas. Era impossível não haver mudanças. E isso eu conseguia perceber em cada paciente que chegava à minha frente. Só porque eu acho que eu não tinha noção do que era essa mudança. Era uma mudança que não era mudar a rotina. Porque eu acho que talvez antes da minha maternidade, o que eu pensava era isso. Eu via que existia uma diferença entre aquela mulher antes do bebê e após o bebê. Mas talvez na minha concepção a mudança era a mudança de rotina, a mudança dos hábitos, a mudança nos trabalhos. E hoje, como mãe, a mudança é mudança interna. É a gente querer mudar. Não é eu vou mudar a minha rotina porque eu preciso. Eu mudo a minha rotina porque eu preciso mudar, porque é diferente. É inexplicável. Algumas vezes eu já escutei algumas pessoas falando assim: o dia que você for mãe, você vai entender. Mas eu não imaginava que realmente é assim. É só depois de ser mãe que a gente entende que sentimento é esse. A primeira coisa que eu quero que cada pessoa entenda e aprenda é que informação é tudo. É o básico. Você saber, você entender sobre cada passo que você vai passar é essencial até para o sucesso. Como eu disse, eu já vi algumas pacientes que chegou, que consultou, fizemos exames, passamos alguns tratamentos e antes mesmo do tratamento a paciente engravidava. Eu tenho certeza que informação mudou muita coisa ali. Tem paciente que às vezes chega no consultório sem saber o que é o período fértil. Tá 3 anos tentando engravidar e não sabe o que é o período fértil. Usa tabelinha. Ah, minha tabelinha fala que é tal dia. Mas e você? E o seu corpo? O que você vê? Ah, não sei, não faço a mínima ideia. E é um ajuste, uma coisa pequena. Então, informação. Então, do início ao fim. A paciente que quer ter saúde para um dia engravidar. A paciente que está tentando engravidar. A paciente que está grávida. Todas elas precisam muito de informação e é isso que eu quero trazer para cada uma delas. Eu tenho certeza que entender, saber, conhecer foi essencial para eu ter o dom comigo hoje. Tudo influencia. Tudo. Desde o momento em que a mulher vai dormir até a forma com que ela acorda e que ela passa ao longo do dia. Tudo vai interferir num processo de uma gestação. Muitas vezes, eu vejo isso acontecendo muito no consultório, da paciente chegar e falar assim, eu decidi que eu quero ter filhos, eu quero engravidar em outubro, então agora em setembro eu vou tirar o anticoncepcional.
Às vezes, muitas vezes a gente cresce, passa a adolescência, a vida adulta, quando não quer ter filhos, pensando que se esquecer um comprimido vai engravidar. Acha que é muito fácil, que é muito simples, que é só parar o anticoncepcional e pronto. E não é. E eu acho que isso é uma das maiores dores que muitas mulheres sentem ao chegar no consultório. Porque hoje, muitas mulheres, elas estão deixando de viver a maternidade para chegar aonde elas desejam no trabalho mesmo. Eu quero alcançar meu sucesso profissional, depois eu vou ter filhos. E muitas vezes este momento pode demorar. Infelizmente, nós mulheres temos um tempo biológico que é super real e esse tempo acaba. A gente nasce com a quantidade de óvulos que já é pré-determinado em que momento eles irão acabar. Então, em algum momento irão acabar e nós não poderemos mais ter filhos. Então, muitas vezes elas pensam que ter filhos vou parar meu anticoncepcional esse mês que vem eu vou engravidar. Não, existem muitas coisas que devem ser feitas. Desde que quanto tempo essa mulher vai dormir, em que momento ela vai começar a dormir, porque ela produz hormônios durante a noite que são essenciais para a fertilidade. O tipo de alimento que ela come ao longo do dia, o quanto se hidrata, se o intestino funciona bem, se ela está praticando atividade física, se seus exames hormonais, nutricionais, se está tudo em dia ou não. E isso eu falo muito na mulher, porque é com quem eu trabalho diretamente. Mas o homem é essencial. O homem que também não tem hábitos de vida que são bons, que não tem uma saúde boa, pode interferir diretamente na saúde da mãe e do bebê.